Continuando nosso estudo dos títulos de crédito, nós vamos falar a respeito das notas e das cédulas de crédito. Esses títulos que são utilizados para garantir operações de créditos que têm por objetivo financiar a atividade econômica com fim lucrativo. Então, o que seria essa nota e essa cédula de crédito? Seriam títulos causais que têm um ambiente próprio, que tem como credor necessariamente um banco ou uma instituição financeira assemelhada. Então, a nota e a cédula de crédito, elas são emitidas, tendo como credor somente bancos ou instituições financeiras assemelhadas a banco. E aí nós vamos ter notas e cédulas de crédito bancária, notas e cédulas de crédito industriais, notas e cédulas de crédito imobiliárias, notas e cédulas de crédito à exportação. Então, o objetivo aqui desses dois títulos de crédito foi que o Estado brasileiro, teve como alvo financiar a atividade econômica com fim lucrativo. Foi proporcionar linhas de crédito, para que haja um financiamento dessas atividades mencionadas aqui. Outro fato interessante, outra questão importante, já que estamos falando sobre nota e cédula de crédito, é fazer a diferenciação entre esses dois títulos. A princípio, a gente tem que observar que a nota de crédito é um título sem garantia real e a cédula de crédito é um título que possui uma garantia real. Então, o que faz da cédula de crédito, ser um título mais confiável, mais seguro? É porque ele tem essa chamada garantia real. E o que seria essa garantia real? Seria a hipoteca, seria o penhor, alienação fiduciária. Então nós temos essas três formas de garantias reais. Então, por meio do penhor, a chamada cédula pignoratícia. Então, quando você ouvir a palavra pignoratícia, lembre-se que ela afeta um penhor, um penhor de um bem móvel. Então você faz um penhor de um carro, de um caminhão, de uma máquina agrícola. Então qualquer bem móvel serve para ser objeto do penhor. Então essa cédula pignoratícia, ela tem como garantia um bem móvel. A cédula hipotecária, ela tem como garantia um bem imóvel. Um lote, uma casa, um apartamento, uma fazenda. Então qualquer um destes bens vão servir como garantia desta operação de crédito. A terceira forma de garantia real é a chamada alienação fiduciária. É quando você faz uma operação de crédito e você entrega o objeto desta operação de crédito como forma de garantia. Um produtor rural vai fazer um financiamento da compra de uma nova máquina, uma colheitadeira, um trator, ou um industrial vai comprar uma nova máquina, e aí ele faz o quê? Faz por meio da alienação fiduciária. Ele faz o financiamento, ele recebe o crédito e por meio da alienação fiduciária ele transfere a propriedade para o agente econômico, para o agente financeiro e fica com a posse direta deste bem. Se não ocorrer o pagamento, o agente econômico, o agente financeiro já tem a propriedade e a posse indireta. Então fica muito mais fácil ele reivindicar este bem, judicialmente falando. E ainda essa cédula de crédito, ela pode ser pignoratícia e hipotecária. E aí, o que muda nisso? Bom, como você já sabe o que é uma cédula pignoratícia, você já sabe o que é uma cédula hipotecária, o que você tem de diferente nessa é que o agente financeiro aqui, ele vai ter uma dupla garantia. Ele vai ter a garantia de um penhor de um bem móvel e vai ter a garantia de um bem imóvel. Então essa aí que é a diferença entre a nota e a cédula de crédito. A Lei de Recuperação e Falências, a Lei 11.101 de 2005. E a primeira coisa que precisamos ter em mente, o que é o falido, É comum as pessoas falarem que estão falidas, que não tem como pagar as contas, Só que, tecnicamente, aqui para o direito empresarial, falido é uma pessoa que tem contra si uma sentença declaratória de falência,
né? E a gente tem que ter em mente também que quem pode ser considerado falido. Então a gente vai ver que falência é um processo específico que visa a satisfação, né, de credores de um devedor específico. E que devedor específico é esse? É um empresário, né? Então, se nós formos olhar do ponto de vista legal, a única pessoa que pode ter contra si uma sentença de falência é o empresário, né? O empresário, como você já estudou empresarial 1, ele pode ser um empresário pessoa física, empresário individual, e ele pode ser um empresário pessoa jurídica, por meio de uma sociedade empresária ou de uma EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, né? E para que esta situação acabe desembocando num processo, num pedido de falência, este empresário ele pode passar por diversas crises. Nós temos a crise econômica, nós temos a crise financeira e nós temos, por fim, a crise patrimonial. A crise econômica é quando ocorrem fatores externos, uma conjuntura econômica desfavorável, como a que nós estamos vivendo no nosso país. E isso afeta negativamente o desempenho dessas atividades econômicas. E aí, o segundo estágio dessas crises seria a crise financeira. A crise financeira já seria aquela situação em que a empresa começa a ter problema de caixa, ela começa a ter dificuldade para honrar os seus compromissos em dia, ela começa a ter títulos protestados, ela começa a atrasar, né, os pagamentos com os fornecedores. E por fim nós temos a crise mais grave, a crise mais complexa, que é a crise patrimonial. É aquele momento em que o empresário ele tem muito mais dívidas ou ele tem mais dívidas do que patrimônio. Essa é a chamada crise patrimonial. Mas e aí? Para eu pedir como credor a falência deste empresário, é necessário que esteja em crise patrimonial? Não. Para isso, a gente precisa entender que a insolvência patrimonial é diferente da insolvência jurídica. A insolvência patrimonial é quando esse empresário tem mais dívida do que patrimônio. Para que seja decretada uma sentença de falência, é necessário somente a chamada insolvência jurídica. E o que é insolvência jurídica? A insolvência jurídica ela é aferida a partir de 3 critérios descritos no artigo 94 da Lei 11.101. O primeiro critério para que eu possa pedir a falência de um devedor empresário é quando ele, sem relevante razão de direito, não paga no vencimento, né, mais de 40 salários mínimos de títulos executivos protestados. Então, quando eu, credor, tenho mais de 40 salários mínimos de títulos executivos e eu tenha feito o protesto desses títulos, eu posso propor uma ação de falência, né, contra este empresário. Então, essa é a primeira situação jurídica que fica caracterizada a insolvência jurídica, que autoriza uma sentença declaratória de falência. A segunda situação jurídica está no inciso 2º do artigo 94, né, que é a chamada execução frustrada. A execução frustrada é quando o empresário, sendo demandado por qualquer quantia, olha, atente bem, aqui não tem valor, por qualquer quantia, ele não paga, não deposita e não nomeia bens à penhora. Então, quando ocorrer essa situação, o credor vai buscar uma certidão na secretaria onde corre essa execução, chamada certidão de objeto e pé. Qual o objeto desta ação e em que pé se encontra essa ação? A partir do momento que se tem essa certidão, se junta com a petição inicial, ficando caracterizada a chamada execução frustrada. A terceira situação é a chamada de a prática de atos de falência. E aí no artigo, depois você vai ler com maior tranquilidade, existe aí uma série de situações que autorizam, né, o credor pedir a falência deste empresário.